partir de agora, uma entrevista fantástica com essa pastora e escritora Osana Araújo Ramos, que fez um livro que são os 7 anos de vergonha. É o lançamento do livro dela. A gente fez essa entrevista com ela na Livraria Imperatriz e vocês assistem agora. Oi, gente, programa Estilos Vivos para você, ao vivo aqui pela TV Litoral Norte, hoje trazendo uma grande celebridade para vocês estarem sabendo um pouco mais da história dela e como chegou nesse livro, que é Os 7 Anos de Vergonha. Estamos aqui com a queridíssima pastora e escritora Osana Araújo Ramos. Boa noite, Osana. Boa noite, Alessandra. Boa noite a você que está nos assistindo. Para mim é uma honra, viu? A celebridade é você. Não, o Espírito Santo faz isso conosco. Gente, ela vai estar contando um pouco da história dela, como chegou neste livro, 7 Anos de Vergonha. Já está à venda esses livros, né? Já está à venda, já está nas livrarias, graças a Deus, pela internet também. Bom, gente, ela vai começar contando um pouco como foi a trajetória. Pastora, eu prefiro chamar assim. Como foi que iniciou a sua história de vida até chegar nesse livro, 7 Anos de Vergonha? Então, Alessandra, na verdade, praticamente eu fui criada no lar evangélico. Minha mãe era batista, só que meu pai pertencia a outra religião, uma religião afrodescendente. E aí nós, como os filhos ali naquele ambiente, foi criado nessa... na sexta-feira, por exemplo, meu pai nos levava para a religião dele. E no domingo minha mãe levava os filhos para a igreja batista. E assim nós fomos criados. Né? E o tempo foi passando e nós fomos, graças a Deus, pela a perseverança da minha mãe, todos os filhos foram criados no Evangelho, persistiram no Evangelho e hoje estão no Evangelho. Mas no meu caso, houve um período da minha vida que eu fui conhecer o mundo. Ou seja, eu costumo dizer, eu fui a filha pródiga, né? Eu fui conhecer as coisas que o mundo oferecia. Então foi aí onde começou essa história que está no contexto do livro. Foi nesse período. Para quem é direcionado o livro 7 Anos de Vergonha? Na verdade, para todo o público em geral. Porém, como eu venho fazendo um trabalho via redes sociais com mulheres, então o livro tem sido assim muito, digamos assim, adquirido pelas mulheres. E nós sabemos que muitas mulheres, Alessandra, passaram pelo que eu passei, ou estão passando, ou precisam se precaver para não passar. Então, geralmente, eu direciono muito o livro para as mulheres, mas é para o público em geral. Muitos homens estão também adquirindo o livro. Conta um pouquinho pra gente qual o contexto, de fato, que fala esse seu livro, essa sua história. Que a gente vê que é uma história de vida. Isso. Então, o contexto, ele passa em quê? Veja bem, eu casei em 86, tive meus filhos. E o casamento, por ter sido, digamos assim, em desobediência, porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos entrar em julgos desiguais. E eu acabei entrando num julgo desigual e, pela minha desobediência, o casamento durou apenas 6 anos. Quando eu me separei, eu fiquei, digamos assim, tipo, meio sem rumo. E nesse período, eu acabei entrando em um relacionamento extraconjugal. Que tipo de relacionamento é esse? O que é um relacionamento extraconjugal? Um relacionamento que não está de acordo com a palavra e nem também de acordo com o nosso sistema. Ou seja, eu me apaixonei por um homem casado e ali eu vivi 7 anos da minha vida presa a esse relacionamento. Que deve ter sido uma história muito difícil, né? Foi muito difícil, não só para mim. Eu não vou chegar aqui e ficar me vitimizando, porque é uma situação onde ambos são culpados. Né? Porque eu sempre digo, eu já começo dizendo no livro que ser a outra não é um destino, é uma escolha. Então, pela cabeça que eu estava na época, fora dos caminhos do Senhor, uma pessoa que viveu como eu vivi dentro da igreja, com 15 anos, eu cuidava de um grupo de mais de 100 jovens, eu fui solista de coral, eu estava sendo preparada pela igreja para fazer seminário, mas aí, de repente, houve aí essa controvérsia na minha vida, houve esse tropeço, e eu acabei me desviando de todo o projeto que Deus tinha para a minha vida. Então, eu fui culpada, porque foi uma escolha minha.
E a partir daí, a minha vida foi só derrota, foi cada vez mais me afundando na lama. E vieram aí as feridas, os traumas, as dores e as vergonhas. Bom, é importante que o pessoal de casa saiba que é uma história de vida bem particular. Mas e por que trabalhar um tema desse tão polêmico? Então, quando foi em junho do ano passado, 2019, eu estava orando de madrugada na minha casa e o Espírito Santo falou comigo para escrever um livro. E eu me animei, eu gosto de escrever, eu fui redatora há muito tempo, eu sou radialista de profissão e trabalhei nessa área há muitos anos, mais de 20 anos, e eu vou escrever um livro. E eu comecei a fazer scripts, tirando da Bíblia as mulheres relevantes. E o Espírito Santo falou comigo audivelmente. A história que você vai escrever é a sua história. Eu disse, meu Deus, a minha história é muito pesada, foi uma história de vergonha. Hoje eu tenho minha família, tenho meu esposo há 16 anos, somos casados, e eu jamais poderia fazer algo, mesmo sendo uma ordem do Espírito Santo, eu precisava também da concordância do meu esposo. O Espírito Santo Até porque estaria mexendo no passado. Mexendo no passado, ia mexer com toda a minha família, eu tenho 2 filhos, tenho um neto. Então eu disse, Deus, eu vou expor a minha vida, eu vou expor a minha família, eu vou expor meus filhos e meu neto, como vai ser isso? E o Espírito Santo falou comigo, Alessandra, é necessário, porque dentro das minhas igrejas existem muitas pessoas que precisam acreditar que eu ainda sou Deus, que curo feridas na alma, feitas por relacionamentos. E você nem imagina o que tem acontecido depois que eu lancei esse livro. Coisa muito forte. Muito forte. Eu tenho recebido diariamente depoimentos, testemunhos de pessoas que dizem, pastora, depois que eu li o seu livro, a minha mente se abriu. Depois que eu li o seu livro, eu me perdoei. Depois que eu li o seu livro, eu estou tomando outro rumo na minha vida. Homens, termina o culto, o homem chega para mim e diz assim, eu quero o seu livro, porque a minha vida vai mudar. Então, é uma situação que está acontecendo dentro da igreja. E a igreja precisa também acordar para ensinar. É porque é importante também que as pessoas saibam que, na verdade, a vergonha, de uma certa forma, ela não vem exclusivamente para a mulher. Tudo bem que a situação foi com você. Mas quando o homem chega para lhe pedir o livro, é porque muitos homens passam por essa situação, em que ele é casado e tem um relacionamento extraconjugal. E aí ele quer tentar se permitir o perdão para ele mesmo. Eu acredito que o livro, que eu ainda não li, mas vou ler, é um contexto que faz com que tanto mulher quanto homem comecem a repensar histórias de vida. E aí eu vim a me perguntar, como é que a sua família se comportou diante dessa tentativa ousada, né, de querer expor toda uma história sua de vida, porque vai mexer com sentimentos. Nós somos seres humanos. Com certeza. E aí como é que fluiu essa situação? Com certeza. Na mesma madrugada que o Espírito Santo falou comigo, eu acordei meu esposo, eu durmo tarde, ele dorme cedo, eu acordei ele, eu disse, bem, é o Senhor, Deus falou comigo para escrever. Ele se empolgou, que maravilha, disse, deixa eu te falar qual o teu do livro, qual vai ser o contexto do livro. Até então, um momento era de alegria, então, né? E depois. Isso. Então aí, quando eu falei para ele disse, escreva. É a sua história. E se foi Deus que falou com você, vai ter razão. Deus sabe o que está fazendo. Se depender de mim, pode escrever. Então vamos escolher o tema. Escrevi ali vários temas e ele que escolheu esse tema. Eu disse, bem, esse tema é pesado, hein? Eu disse, bem, esse tema é pesado. Aí ele disse, você tem que contar a realidade. Não adianta você querer maquiar, fazer uma coisa superficial. Então eu tive em todo o tempo a parceria dele, a cumplicidade. Os meus filhos me deram todo o apoio. Essa capa linda que você está vendo aí foi feita pelo meu filho, que é design, David Micael. Boris Mihail também é design.
e me deu várias sugestões. Então, tá aí, com todo o apoio da minha família, dos meus irmãos, das minhas irmãs, das minhas sobrinhas. É que não é fácil, né? Mas assim, dentro de todo o contexto, que a gente sabe que você também é cristã e é pastora, como entrou a Bíblia na história dos 7 anos de vergonha? Pois é, exatamente. Essa é uma das partes que eu mais gosto, Alessandra, porque nós sabemos que hoje a opressão existe, a dor da alma existe, a ferida da alma existe, e para isso existem também as saídas. Existe a ciência, a medicina, a psicologia, então existem várias vias onde as pessoas podem serem saradas. Mas, no meu caso, eu não estou generalizando que todos os casos serão iguais ao meu. No meu caso, eu fui curada, fui sarada unicamente pelo poder da Bíblia. Então houve um momento na minha vida em que eu estava naquela situação, eu não aguentava mais, era muita dor, era vergonha, eu perdi minhas amizades, todas as amizades, eu perdi o convívio da minha própria família. A única pessoa... Por conta da escrita do livro, ou isso já havia anteriormente? Não, na época da situação, né? Então eu perdi... Ainda porque o livro é muito recente esse contexto aí aconteceu há 16 anos atrás. Então veja que coisa tremenda Deus fez na minha vida, né? Primeiro Deus tratou, trabalhou, me honrou para que depois eu pudesse expor a história para que outras pessoas fossem alcançadas. Então no período em que eu vivi a situação, eu só não perdi o emprego, mas em termos de convivência com a sociedade, você sabe que é uma situação que a sociedade não vê com os bons olhos. Não adianta você dizer, não, é normal, é natural. Eu estava tão cauterizada, minha mente estava tão cauterizada na época, eu dizia assim, eu quero viver, eu quero ser feliz. Para mim, toda maneira de amar vale a pena. Então veja ao ponto que eu cheguei. Sem filtro de vida nenhum. Sem filtro nenhum. Eu queria viver. Na minha concepção, eu passei minha vida inteira numa igreja, trancada, na religiosidade, não podia fazer nada, não podia isso, não podia aquilo. Então é como se as porteiras do mundo se abrissem agora. Agora eu vou viver como eu quero, eu sou independente, eu não dependia financeiramente de ninguém, ganhava muito bem, tenho um bom emprego, bem conceituado, digamos um status, bem conceituado na minha cidade, mas diante dessa situação, eu perdi esse convívio, eu perdi com a minha família, a parentela, todo mundo se afastou, porque é uma situação que a sociedade hoje não adianta a gente, ninguém vai ver isso com os bons olhos, é lindo, o amor é lindo, ninguém vai dizer isso. Porém, com o tempo, com o Espírito Santo sarando, regenerando o casamento, construindo uma nova história de vida, hoje, toda a sua vida ela serve como testemunho para muita gente. Então, assim, as pessoas que passam por esse tipo de situação, hoje podem saber como lidar, porque através das suas pedras de dores, de amarguras, elas podem saber, ou se já estão errando, saber como tratar a situação, ou de repente, se está iniciando, não entrar. Exatamente. Porque já sabe aonde vai dar. Exatamente. E esse é um dos propósitos maiores do livro, é isso. Tem as prevenções para você não adquirir doença. Isso. É uma prevenção para você também não adquirir uma doença na sua alma. Então, quando eu estava naquele contexto da vergonha, perdi minha dignidade, perdi minha identidade, eu não me achava mais filha de Deus. E ali numa madrugada, cansada porque o pecado cansa. Houve filhos desse relacionamento? Não, graças a Deus não houve filhos, eu já tinha meus filhos já estavam um pouco crescidos, então não houve. E aí naquela madrugada eu clamei, disse, Deus, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais essa situação. Eu conto no livro o momento em que Deus falou comigo assim de uma maneira muito tremenda, foi um confronto. Deus usou uma pessoa naquela madrugada, em uma festa, para me confrontar. Eu entrei nessa festa e a pessoa chegou para mim e disse assim, sabe quem entrou com você? Eu disse não, ele disse foi a Pombagira. Imagina, tá no livro. Então a partir daquela madrugada, eu peguei minha bolsa e fui embora. E naquele dia, quando eu cheguei na minha sala, eu disse, Deus, eu me olhei no espelho e disse, isso não sou eu. Eu parecia um bicho para mim. Eu disse, se eu ainda sirvo para alguma coisa na tua obra, muda a minha história a partir de hoje. E como veio a decisão de mudar realmente isso? Do outro lado, houve uma aceitação?
tudo foi o trabalhar de Deus a partir daí. Tudo foi o trabalhar de Deus, a partir dessa minha decisão, o que eu acho lindo em Deus, quando a pessoa toma uma decisão, Alessandra, Deus dá graça, Deus entra na história, Deus traz o rumo, que é o plano dele. Ele começa a estabelecer o projeto dele. Então, o que Deus quer é isso. Deus quer resgatar a origem do ser humano. Não importa onde ele esteja. Eu estava na lama, eu estava no fundo do poço. Eu estava acabada, morta, eu chorava todos os dias. Eu comecei a procurar outras portas como resposta. Porque, de fato, a vida não era sua, né? Você estava vivendo uma fantasia. Uma fantasia. Porque os momentos que era para ser prazerosos, com um relacionamento a dois, provavelmente você não passava. As datas comemorativas, nunca. Isso sempre era realmente algo doloroso, né? Doloroso. E eu digo sem medo de errar, em nome de Jesus. Nunca entre numa situação dessa, porque você nunca vai ser a matriz. Nunca vai ser. Você sempre vai estar em segundo plano, como você falou, em todas as datas comemorativas. Não existe Natal. Então, é uma vida de fantasia, é uma utopia. É uma evasão de carne, porém, tudo fantasioso. Eu sempre costumo dizer, eu construí um castelo na lama. Era o verdadeiro castelo. Foi na areia. Era verdadeiramente um castelo complicado, né? Complicado. Mas e aí como é que veio a partir dessa madrugada, Deus começou a trabalhar. Eu fiz um voto ao Senhor. Eu gosto de falar isso, porque eu acho muito importante o voto na vida de uma pessoa. E nessa madrugada eu fiz um voto ao Senhor. Eu disse, Deus, se tu me tirar desta situação, no meu corpo, só vai tocar o homem que tu preparar para me honrar como mulher, como esposa. E Deus ouve. Ei, Deus ouve. Tem que parar para ouvir o Espírito Santo, porque ele fala, né? Ele fala, e naquela madrugada Deus bradou, e a partir dali começou o processo de libertação da minha vida, tremendo. As dores estavam na minha alma, as feridas estavam na minha alma. Eu sempre tive uma mãe que orou por mim todo o tempo. Muitas vezes eu chegava de manhã, ela estava de joelho orando. Então, ali foi todo um processo, começou-se um processo. O clamor da mãe ajudou muito, né? Com certeza, né? A partir dali o cidadão se divorciou, se apaixonou por outra menina. E tudo foi um plano de Deus. Tudo ali já foi o trabalhar de Deus, né? Mas as feridas estavam na minha alma. E aos poucos iam sendo tratadas, né? Que foi também bem radical. Foi muito radical, porque chegou um dia que eu comecei a chorar. E eu disse, eu quero ir a uma igreja, eu preciso ir a uma igreja, eu quero ouvir Deus falar. E eu cheguei em frente a uma farmácia desesperada. E eu disse, Deus, esses remédios não servem para mim. Mas a tua palavra diz que a bálsamo de cura essa dor. E fui para a igreja. Eu cheguei lá, para quem crê, Deus usou um pastor. Eu disse, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração. Estou enviando um outro óleo para te curar. Nunca mais me vai chorar por esta dor, por esta ferida. Então você que se interessou por essa entrevista, você não pode perder de comprar este livro aqui, ó, 7 anos de vergonha, da pastora e escritora Osana Araújo Ramos. Como é que está o processo de divulgação desse livro? Olha, eu estou usando as redes sociais, né? Estamos usando as redes sociais, estamos trabalhando um livro nas igrejas, congresso de mulheres, chá de mulheres, graças a Deus, tem surgido os convites, nós temos viajado um pouco aqui no Brasil, né? Estamos com uma programação para o exterior, futuramente, muito em breve, eu creio, em nome de Jesus. Vai continuar escrevendo? Já estou no 3º capítulo do 2º livro. Que benção, muito bom. Escrever é um vício, né? Você começa, então você quer continuar escrevendo. Então, eu já estou no 3º capítulo de um livro que vai ser direcionado para todo o público em geral e vai ser tremendo, porque vamos falar de visões proféticas, que é isso que Deus tem nos dado. E só para finalizar, Alessandra, depois que naquele dia Deus me curou, uns 5 meses depois eu conheci meu esposo, pastor Valdeiro. Ali que eu conheço, que homem de conhece. Deus, abençoadíssimo. Está por aqui, né? Então, conheci pastor Valdeiro no mesmo ano, no dia 5 de novembro de 2004. Nos casamos. Estamos casados até hoje. E Deus falou comigo, vou te dar dupla honra
onde tu fosse envergonhado. Então, casei, como mando figurino, honrei o voto que eu fiz ao Senhor e recebi em 2007, 27 de julho de 2007, a missão pastoral, junto com meu esposo. Hoje vocês atuam em alguma igreja? Hoje nós estávamos com a igreja, mas como eu estou viajando e eu gosto que ele me acompanhe, então nós repassamos a igreja para outro pastor, lá mesmo na nossa comunidade, e estamos no nosso ministério. Fazendo obra missionária. Fazendo missão. Eu amo fazer missões. Nós temos um trabalho missionário com crianças. Esse ano, aliás, ano passado, fizemos o 6º ano do Natal do Sertão das crianças. E esse ano, nós distribuímos, em dezembro, 300 kits de brinquedinhos e produtos de higiene para crianças. Foi lindo. Muito bom. Fizemos em 6 comunidades lá no Sertão. Excelente. Gente, não perde de comprar, tá? Este livro vai ser uma história de vida para você. Se você conhece alguém que passou por esse tipo de situação ou que está passando, presenteia, vai salvar muita gente espiritualmente. Pastora, eu gostaria que você deixasse aqui as considerações finais e as suas redes sociais para as pessoas estarem acompanhando. Muito bem. Eu quero agradecer a você por essa oportunidade. Fiquei nervosa. Terão outras, viu? Passei mais de 20 anos entrevistando pessoas e hoje eu estou do outro lado, né? Então, você queira nos acompanhar nas redes sociais. Nós temos aí o Instagram, temos o Facebook e o YouTube. Tudo tá aí na telinha para você, tá? Isso. Todo no GC, tá tudo completinho aí. As redes sociais da pastora. Exatamente. E está lá também o meu WhatsApp, onde eu faço atendimento, aconselhamento, oro com as pessoas, fazemos campanha, sempre acompanhando, sempre fazendo aquilo que Deus tem nos direcionado. Cuidar de você. Porque Deus ama você. Isso é muito bom. Onde as pessoas podem encontrar o livro? Através das minhas redes sociais. Nós estamos aqui também na Livraria Imperatriz, onde nós estamos realizando hoje essa entrevista no Shopping Recife, ok? Então você pode encontrar aqui também e através das nossas redes sociais. Ok, pastora, foi uma honra. Foi toda a minha honra. Gente, não deixa de acompanhar as redes sociais da pastora Osana e compra o livro. É uma história de vida que vale a pena. Fiquem com Deus, Estilos Vivos para você. Muito bom, né? A entrevista com a pastora Osana. Eu quero deixar aqui para vocês qual é a rede social da pastora Osana. É PRA de pastora, tá? PRA _ Osana _ Araújo _ Ramos. Repetindo para vocês. PRA, que é de pastora, _ Osana _ Araújo _ Ramos. Esse é o Instagram da pastora e escritora Osana, para que vocês possam entrar em contato com ela pelo direct, e aí você fica sabendo exatamente como você faz para adquirir. Tá aí agora na telinha para vocês, tá? Pastora _ Osana _ Araújo _ Ramos é o Instagram da pastora Osana, para que vocês possam falar com ela pelo direct, caso vocês queiram comprar o livro diretamente com ela. Caso contrário, vocês podem se dirigir para a Livraria Imperatriz, no Shopping Recife, que vocês têm acesso a esse livro aqui, tá, gente? É o livro da pastora Osana, 7 anos de vergonha. Tá aqui na telinha, ó, para vocês. Muito bom o livro, tá? Vale a pena, realmente é uma história de superação. Ok, gente? Depois do intervalinho comercial, tem mais Estilo Vivo para você.